Quando a gente lida com a Bíblia Sagrada, precisamos entender que, por mais que seja um documento de fé, é também uma literatura humana, que tem lá as suas peculiaridades. É bom frisar, como eu disse, que a Bíblia é sagrada, porque o seu autor é o próprio Deus, mas ele vai se valer ou utilizar pessoas que eram semelhantes a nós. A diferença é que aqueles homens foram conduzidos pelo Espírito Santo e o teor da mensagem foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Dito isto, é bom que a gente venha prestar atenção bastante no que está nas letras, porque algumas coisas são ditas sem um pingo de coerência. São coisas que não batem bem ou não fazem sentido quando a gente vai para o texto bíblico. Eu quero trazer três exemplos clássicos de erros grosseiros que, vez ou outra, continuamos a escutar a partir, inclusive, de púlpitos. Vejamos. Você provavelmente já ouviu falar que Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, no Google, você vai observar que há várias pessoas que vai fomentando isto. Elias subiu num carro de fogo, numa carruagem de fogo, etc. e tal, e vai então para vídeo, as pessoas vão pregar de uma forma enfática sobre isto, etc. e tal. Basta apenas uma leitura simples, cuidadosa, atenciosa para ver que não é bem isto o que a Bíblia diz. Por causa de quê? Vejamos. O texto, segundo Reis, capítulo 2, o versículo 1 diz assim: Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Versículo 1, na íntegra. A pergunta que você faz ao texto, embora já está escancarado diante dos nossos olhos, o Senhor ia elevar ou fazer Elias subir aos céus, em que? Num redemoinho. Onde é que as pessoas encontraram a carruagem de fogo? Dentro do próprio texto. Porque aqui vai dizer, se a gente prosseguir a leitura, não faremos por uma questão de tempo, mas diz aqui sobre a carruagem de fogo. Quer ver? Versículo 10, digo 11. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo, eis aí o cavalo, a carruagem de fogo. Aí alguém vai dizer assim, viu só? Viu só? Embora lá está falando que ia ser levado num redemoinho, na verdade, aqui está o Uber espiritual. Seria, portanto, a carruagem de fogo com seus cavalos de fogo. Acontece que se a gente prosseguir, vai ver que o carro de fogo com cavalos de fogo teve apenas uma serventia. E qual era? Separar um do outro. Vamos prosseguir. Os separou, vou colocar aqui de novo, um carro de fogo, um cavalo de fogo, os separou um do outro. Um do outro quem? Elias e Eliseu. O carro de fogo, a carruagem, só serviu para separar Elias de Eliseu. Só isto. E
na parte final deste versículo 11, vai ratificar o que está dito lá no versículo 1. E Elias subiu ao céu num redemoinho. As gravuras vão descrever Elias indo num carro de fogo, mas não procede com o escrito bíblico. É isto que a gente vê na Bíblia. Uma certa pessoa, para mim, uma vez disse assim: Ah, tanto faz se subiu no carro de fogo ou no redemoinho. Para a pessoa, tanto faz. Mas a Bíblia, vou dizer assim, dá uma ênfase. Duas vezes menciona: subiu ao céu, Elias subiu ao céu num redemoinho, e no versículo 1, Elias foi ao céu, né, num redemoinho, porque estava o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu. Como assim tanto faz? Será que a palavra de Deus tanto faz para a gente? Tanto faz uma coisa ou outra? Não, não é assim não. A palavra de Deus, ela precisa ser lida corretamente e entendida perfeitamente por cada um de nós, para que a gente não venha propalar que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Um outro texto que gera muita confusão e não tem nada a ver com o autor, a culpa não é do autor, se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. É um texto lindo, mas que as pessoas se apropriam dele de uma forma indevida e traz um conceito que não se encontra nele, embora se baseie no que é dito. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Note que aqui está falando sobre as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são infinitas. Não é isto que a Bíblia está dizendo? Pois bem, o autor não diz outra coisa, somente isto. E a respeito das mesmas misericórdias que são divinas e infinitas, o autor prossegue: novas são cada manhã, e grande é a tua fidelidade. A partir desta expressão do versículo 23, novas são cada manhã, as pessoas conceberam a ideia de que a Bíblia se renova a cada manhã. Mas essa renovação, esse alvorecer que é renovado, faz menção às misericórdias divinas, que são infinitas. E tanto é que o autor depois vai dizer no final: grande é a tua fidelidade, porque Deus é fiel. Mas percebeu que as pessoas usam um texto, uma expressão fora do contexto e aplica para uma outra situação que não tem nada a ver? E vamos fechar aqui com o outro texto que é clássico, agora no Novo Testamento, Filipenses, capítulo, vou colocar aqui 4, versículo de número 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E muita gente tem feito tantas coisas e atribuído tantas coisas a esse versículo, a essa porção da palavra de Deus, que se esquece de fazer uma pergunta ao texto: posso todas as coisas? Que coisas são estas? O contexto imediato vai dizer: ora, muito me regozijei no Senhor
por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, porque já vos tinhas lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas que foram ditas agora há pouco e que foram lidas nesse momento. É isso que o texto está dizendo. Por isso, termino com esses três exemplos e chamando atenção para a gente ler a Bíblia de maneira cuidadosa, atenciosa, para não incorrer em erro como os mencionados neste vídeo.